alteração. Agora vamos para o quiz 740, também da banca RBO. Os artigos e materiais utilizados na área de trabalho, incluindo vestimentas e equipamentos de proteção individual, desde que não apresente sinais ou suspeitas de contaminação química, biológica ou radiológica, podem ter seu manejo realizado como resíduo de serviços de saúde pertencentes ao grupo. Aqui outra dica importante, eles gostam desse tipo de pergunta. Não só a banca RBO, mas você que vai prestar, por exemplo, concurso de Ribeirão Pires, né? Eles gostam desse tipo de pergunta especificamente, é outra banca, Banca Instituto Mais, mas eles gostam dos resíduos de serviços de saúde, RSS. Então você tem que saber A, B, C, D e E, inclusive, porque são fontes de perguntas frequentes nessas duas bancas, RBO e Instituto Mais. Então está falando que os artigos utilizados na área de trabalho, incluindo vestimentas e equipamentos de proteção, EPI, desde que não apresente sinais de suspeita de contaminação, porque se tivesse suspeita de contaminação biológica, seria A. Se tivesse suspeita de contaminação química, B. Contaminação radiológica, C, material radioativo. E como não tem nenhuma suspeita dessas contaminações químicas, biológicas ou radiológicas, esse material é classificado como risco D. É o lixo comum, é o lixo que a gente até faz, né? Produz, por exemplo, em casa. É o lixo que é colocado em saco preto, não há necessidade de colocar em nenhum invólucro diferente, porque, por exemplo, o nosso lixo de risco A a gente coloca em sacos brancos leitosos. Então, dependendo da classificação também, o manejo desse resíduo é feito de forma diferente. Então, o D, saco lixo preto, que a gente utiliza normalmente. O A seria o branco leitoso. O B, daí a gente vai explicar um pouquinho a respeito de cada um deles. Então, resíduos de serviços de saúde, ou RSS, sigla RSS bastante importante. Grupo A, engloba os componentes com possível presença de agentes biológicos, que, por suas características de maior virulência ou concentração, podem apresentar risco de infecção. Então é o lixo que a gente produz no nosso consultório odontológico, o lixo contaminado, o lixo que a gente vai colocar no saco branco, bastante importante. Grupo B, contém substâncias químicas que podem apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade. Grupo C, quaisquer materiais resultantes de atividades humanas que contenham radionuclídeos em quantidades superiores a limites de eliminação especificados nas normas de Comissão Nacional de Energia Nuclear, né? Então, as clínicas, por exemplo, que têm aparelhos de cintilografia, elas têm esse lixo de grupo C, ou resíduos de grupo C, que devem ser descartados de forma diferenciada em relação aos outros resíduos. Grupo D, não apresentam sinais biológicos, químicos ou radiológicos à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares. É o que eu acabei de falar no início da questão, falando que esses lixos podem ser descartados em sacos pretos ou azuis, por exemplo. E o grupo E são aqueles materiais perfluorocortantes ou escarificantes que a gente vai descartar de que forma? Naquelas caixas amarelas que a gente deve ter no consultório, né, ou aonde você trabalha. Essas caixas amarelas são recipientes em que essa caixa de papelão vai fazer uma proteção em relação a esses materiais perfluorocortantes para quem for manusear aquele resíduo. Então, todo mundo conhece também os resíduos de serviços de saúde do grupo E. Esses fazem muito parte do nosso dia a dia, tanto o A quanto o D e o E são partes do nosso dia a dia. O B e o C já não são resíduos que a gente costumeiramente tem bastante relação. O B, por exemplo, tem relação com, por exemplo, os resíduos de radiologia, né? Aquelas águas em que a gente colocou as águas não, os líquidos, né? Tanto o revelador quanto o fixador são classificados como grupo B. Então isso é bastante importante também. O C, que é um tipo de resíduo que a gente não manuseia muito, seria aquele lixo relacionado a um resíduo, por exemplo, a ampola do nosso aparelho de raio-x tem que ser descartado de forma diferenciada.
Então esse tipo de pergunta é uma pergunta que costumam fazer tanto na banca RBO quanto na banca Instituto Mais, que vai fazer o concurso de Ribeirão Pires.